Privações voluntárias e mortificações. Livro dos Espíritos, questão 718. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, sem força e saúde, o trabalho é impossível. 719. É condenável ao homem procurar o seu bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Os abusos são condenáveis porque contrariam a lei de conservação. O bem-estar é condenável se foi adquirido à custa dos outros. Esse compromete o equilíbrio moral e físico do homem. Do livro As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, no capítulo 20, aí está um ensinamento que contesta fundamentalmente a concepção absurda e até certo ponto blasfema, corrente em certos meios religiosos, de que o homem nasce neste mundo para sofrer, a fim de se fazer merecedor de suaves recompensas no céu. Cada um de nós pode e deve trabalhar para promover-se socialmente, conquistando para si mesmos e para os seus tudo quanto seja agradável, útil e concorra para aumentar a alegria de viver. 720. As privações voluntárias que resultam numa expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Quanto mais fizeres o bem aos outros, mais méritos terás. 720-A. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a renúncia aos prazeres inúteis que liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. O meritório é resistir à tentação que conduz aos excessos ou ao prazer das coisas inúteis. É tirar do que lhe é necessário para doar àqueles que não têm o suficiente. Se a privação é apenas fingimento, é uma zombaria. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o item 23. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge. Porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. O homem intenta criar para si tormentos que está em suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febril. O que não tem e os outros possui, lhes causa insônia. Dão-lhe vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a rivalidade para eles se resume em eclipsar os que estão próximos. Toda a alegria em excitar nos que lhes assemelham pela insensatez, a raiva dos ciúmes que os devora. Pobres insensatos, com um efeito que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de largar todas essas frivolidades, cuja cobiça lhe envenena a vida. Que tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Este é sempre rico, porquanto, se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Esse texto é de Fenelon. Foi escrito em Lyon, 1860. Voltamos ao Livro dos Espíritos, questão 721. A vida de mortificações ascéticas, dos devotos e dos místicos, praticadas desde a antiguidade e entre diferentes povos, é meritória sob algum ponto de vista? Pergunta para o que e a quem serve, e tereis a resposta. Serve-se apenas àquele que pratica e o impede de fazer o bem. É egoísmo.
qualquer que seja o pretexto com o qual se disfarce. Renegar-se a si mesmo e trabalhar para os outros é a verdadeira mortificação, conforme a caridade cristã. 725. Que pensar das mutilações que se fazem no corpo do homem e dos animais? Pergunta a ti mesmo, se é uma coisa útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus, e o que é nocivo é sempre desagradável. Deus só é sensível aos sentimentos daqueles que lhe elevam a alma e praticam sua lei, que podereis vos libertar da matéria terrestre e não violando-a. Do livro O Consolador de Emmanuel, questão 331. Como devemos interpretar a sentença? Há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Alma existem que, para obterem as sagradas realizações de Deus em si próprias, entregam-se a labores de renúncia, em existência de santificada abnegação. Nisso, é comum abdicarem transitoriamente as ligações humanas, de modo a acrisolarem os seus afetos e sentimentos em vida de ascetismo e de longas disciplinas materiais. Quase sempre, os que na terra fazem eunucos para o reino do céu, agem de acordo com os dispositivos sagrados de missões redentoras, nas quais, pelo sacrifício e pela dedicação, redimem entes amados, exilados nos caminhos expiatórios. Numerosos espíritos recebem de Jesus permissão para esse gênero de esforço santificante, porquanto, nesta tarefa, os que se fazem eunucos pelo reino do céu precipitam os processos de redenção do ser ou de seres amados, submersos nas provas e simultaneamente pela sua condição de envolvidos. Podem ser mais facilmente transformados na terra em instrumentos da verdade e do bem, redundando o seu trabalho em benefício inestimáveis para os entes queridos, para a coletividade e para si próprios. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.